Bora para a equação 2 aí, então, né? O que a gente vai ter aí, ó? A gente vai ter essa questão agora do hidrogênio, que tem massa molar de 2 gramas, tá? Então vamos anotar aqui, ó, a massa molar, tá? Aqui, ó, massa molar do hidrogênio é 2 gramas aqui por mol. E a gente tem ali que o oxigênio, a massa molar do oxigênio aqui, né? Massa molar do oxigênio, que são 2 átomos de oxigênio compondo, então, a molécula, né? Então, cada átomo tem 16 elétrons, e isso aqui dá praticamente o dobro, né? 32 gramas por molécula. E daí ele pede as velocidades aqui, né? Sendo E1 e E2 as energias cinéticas médias por molécula do hidrogênio e do oxigênio, e também as velocidades correspondentes às velocidades médias por molécula, a temperatura de 27 graus Celsius, determine o valor da razão, tá? De E1 por E2 e de V1 por V2. Então aqui a gente tem que lembrar aqui, ó, quem que é o E aqui, ó, tá? O E, ele vai ser a energia cinética média aqui, ó, por número de átomos aqui. E se vocês lembrarem lá que a energia cinética era quem aqui, ó? Era NKT, né? Na verdade, tinha um 3 meios aqui também, né? Tá? Tinha aqui, ó, um 3 meios de NKT. Esse K aqui é a constante de Boltzmann, né? Esse K aqui, ó, é 1,38 vezes 10 na menos 23 Joule por Kelvin, né? Muito bem. Então, a gente vai ter essa equação aqui para os dois objetos aqui, né? Então, a energia para o hidrogênio vai ser, então, 3 meios de NK vezes T do hidrogênio, e a energia do oxigênio vai ser 3 meios também de NKT, temperatura do hidrogênio. Tá? Então, essa energia cinética aqui, ó, tá? Ela depende do número de mols aqui, né? Então ele está falando que você tem a mesma quantidade de números de mols aqui, né? Você não tem a mesma massa molar, tá? Mas o número de átomos, o número de mols é sempre o mesmo aqui, ó. Não está falando nada demais, tá? Então significa que essas energias aqui, ó, elas vão depender exclusivamente somente da temperatura aqui, ó, da temperatura do hidrogênio, certo? E aqui eu escrevi errado, ó, vamos apagar, ó. Aqui a temperatura do oxigênio, tá? Então, quando eu for dividir aqui, ó, energia do hidrogênio dividido pela energia do oxigênio, esses 3 meios aqui, ó, de NK, temperatura do hidrogênio, tá? Esses 3 meios de NK vai cortar com esses 3 meios aqui, ó, de NK do oxigênio, tá? Então isso aqui tudo, ó, corta, tá? E nesse caso, o que a gente vai ter? Nós teremos, ó, a energia do hidrogênio e a energia do oxigênio, média, né, por unidade de átomo, vai ser proporcional à temperatura do hidrogênio e à temperatura do oxigênio. Como ambos estão a temperatura de 27 graus, ou seja, ambos estão ali, ó, a 300 Kelvin, essa razão aqui, ó, vai dar 1, tá? Então já começa por aí. E começando por aí, ó, a gente só tem 2 alternativas aqui, ó. Só pode ser B ou C. Todas as outras a gente descarta, tá? Continuando esse exercício, ele quer agora a velocidade. Daí vocês teriam que utilizar aquela equação da velocidade RMS aqui, ó.
tá? Que é a velocidade mais provável para o gás, ou seja, a velocidade da média quadrática ali, né? Esse RMS aqui, root mean square, né? Tá? É o quadrado a média quadrática da raiz, tá? Então, isso aqui tem um fator de 3 vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura dividido pela massa molar aqui, certo? Então, isso aqui é a nossa equação geral. O que a gente tem que fazer? Nós temos que aplicar agora ela aqui, ó, para a velocidade agora do oxigênio, do hidrogênio, que vai ser aqui, ó, 3R vezes a temperatura do hidrogênio, certo? Dividido pela massa do hidrogênio. E vai ser a mesma coisa aqui, ó, para a velocidade do oxigênio. Eu vou ter 3R vezes a temperatura do hidrogênio dividido pela... de novo errei aqui, ó. Não é hidrogênio. É oxigênio. Aqui também oxigênio, certo? Então eu vou ter aqui, ó, se de novo aqui, ó, a gente dividir, ó, uma pela outra, tá? Se a gente dividir uma pela outra, eu vou ter aqui, ó, tá? Essa que era a ideia para a gente aplicar no exercício, ó. A velocidade do hidrogênio dividido pela velocidade do oxigênio. Então eu vou ter 3R vezes a temperatura do hidrogênio dividido pela massa do hidrogênio. E embaixo aqui, ó, eu vou ter, ó, 3R vezes a temperatura do oxigênio dividido aqui, ó, pela massa do oxigênio, tá? Então, de novo aqui, ó, dá pra gente ver que, ó, 3R, com esse 3R cancela. Eu vou ter somente agora o que sobrou, ó. Sobrou em cima ali, ó, a temperatura do hidrogênio e embaixo tem a massa do oxigênio lá, tá vendo? A divisão da divisão. Como é que a gente resolve divisão da divisão? A divisão da divisão, o que está dividido lá embaixo, sobe aqui para cima, ó, no denominador, multiplicando. E lá embaixo a gente vai ter a temperatura do oxigênio e a massa do hidrogênio. Então os termos ficam cruzados aqui, ó. Tá? E nesse caso, a velocidade do hidrogênio pela velocidade do oxigênio vai ser a temperatura do hidrogênio, que a gente já viu que era quanto mesmo? Temperatura dos dois iguais ali, ó, tá? Temperatura dos dois iguais, tá? Então a gente pode também cancelar aqui, ó, tanto a temperatura do hidrogênio. Então isso aqui só vai depender de quem? Das massas, né? Das massas aqui, ó, do molar do oxigênio pela massa do hidrogênio, tá? Só que tem mais uma coisa que eu esqueci aqui, ó, tá? Eu esqueci que aqui tem, ó, uma raiz quadrada aqui, ó, esqueci, ó, tá? Então, tudo aqui, ó, tem que tirar a raiz quadrada, ó. Tudo isso aqui, ó, tem que tirar a raiz quadrada, aqui também tem que tirar a raiz quadrada, para ficar certo, tá? É da equação lá. Então, a massa do oxigênio era quanto? Ele falou lá, 32, ó. Tem 32 aqui, ó. E a massa do hidrogênio é quanto? 2, ó. Tem aqui 2. E eu tenho que tirar a raiz quadrada disso aqui, ó. 32 por 2 dá 16. A raiz quadrada de 16 dá 4. Essa é a razão. Então, aqui, ó, tem só uma opção para nós que dá certo, ó. Somente a letra C de novo. Novamente a letra C, tá? Fechou? Vamos para a próxima.